dia para vocês. Hoje nós vamos estar falando sobre as trombetas, sobre as taças e também, aquela visão que João viu sobre aquela mulher vestida de branco que brilhava como o sol, e pisava sobre a lua, e sobre a sua cabeça havia 12 estrelas, E depois a gente vê que o dragão se aproxima dela, porque nisso ela é engravida, quando ela sente dores de parto para dar luz, então o dragão se aproxima para tentar então devorar o seu filho, Então a gente vai estar falando sobre isso, sobre as catástrofes da grande tribulação, sobre essas pragas que está para vir, no mundo, e sobre outras coisas que nós queremos iniciar nessa tarde. Então eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor para nós iniciarmos no livro da Revelação, o livro de Apocalipse, no seu capítulo 12. Capítulo 12 e o versículo 1 a seguir. Aí a gente vai estar explicando e detalhando algumas coisas, amém? Então diz assim, livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 1 a seguir, diz: A seguir foi visto um grande sinal no céu, uma mulher vestida como o sol, com a lua debaixo dos pés e sobre a sua cabeça uma coroa com 12 estrelas. Ela estava grávida e a ponto de dar à luz, gritando por causa das dores do parto. Outro sinal foi visto no céu, um enorme dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas reais. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. Ele parou diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar seu filho assim que nascesse. Ela deu à luz um filho, um homem, que governará todas as nações com cetro de ferro. Mas seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono, e ela fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali fosse cuidada durante 1260 dias. Amém? Então eu gostaria de fazer um pequeno comentário sobre essa visão de João, tremendo, que também a gente vê no livro de Daniel, também fala sobre isso, se eu não me engano, no seu capítulo 10, está falando da visão que logo a seguir nesse versículo que nós demos a falar sobre o arcanjo Miguel, Então vai estar falando sobre ele, e com isso daí Daniel também teve uma visão, que é do príncipe da Pérsia, e vai falando sobre essa visão. Naum também teve uma visão sobre essa que João está revelando. O interessante é que aqui praticamente assim, é difícil de se interpretar para quem não conhece muito o sistema judaico, a cultura judaica, o conhecimento judaico, porque nós temos vários livros, Temos a Bíblia, que é a raiz de tudo, mas é como eu sempre falo, tem pessoas que falam, pastor, mas se está fora da Bíblia, então está errado, então é heresia, é livros apócrifos, são livros inventados. Alguns livros sim, alguns livros são ideias de teólogos, que então acabam escrevendo as suas ideias e colocam nesses livros. Mas muitas coisas foram tiradas da própria história, porque se fosse relatar tudo, tudo que aconteceu mesmo, desde o início, desde o nascimento até a morte, então haja página para se pôr dentro da Bíblia. Então tem esses livros que nós chamamos livros de paralelos, que contam a história de cada um desses personagens, e também os livros apócrifos que a Igreja Católica acabou retirando da Torá, Então nós temos a própria Torá, que é o Antigo Testamento, o Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, a Nova Aliança. Aí nós temos também os Talmud, Os Talmudes contam muito a história dos reis, muita história do povo judeu, do povo hebreu, no passado. Nós temos também os Midrashes e os Zohar, Então nós temos lá a Torá, o Brit Hadashah, nós temos os Talmudes, nós temos os Midrash e temos os Zohar. Então ali que a gente estudamos e temos uma base, daquilo que a palavra do Senhor nos revela. E é claro que com a graça também do Espírito Santo, e só Ele para nos ajudar a interpretar aquilo que nós lemos, porque a Bíblia não é qualquer livro que você abre, lê e tem o seu próprio entendimento, Então tem muita profundidade sobre isso daí. Então assim, quem conhece os costumes judaicos, o próprio judeu, quando ele lê essa parte, principalmente aquele que crê em Cristo, Ou vamos pegar o judeu messiânico, porque eles creem no Messias, no Mashiach, no mesmo Mashiach que nós cremos, no Yeshua HaMashiach. Então assim, a visão daquela mulher que aparece, com 12 estrelas na sua cabeça,
né, brilhando como o sol e pisando sobre a lua, porque a gente pega o mesmo sonho, que foi um sonho profético, que o próprio José, no livro de Bereshit, no livro de Gênesis, sonhou. Lembra que o próprio José, ele sonhou que ele via o sol, a lua se prostrando diante dele e as 12 estrelas. E as estrelas, né? As 11 estrelas. Então, o próprio pai interpretou, dizendo que o sol seria ele mesmo, né? O pai. E falou, Jacó, né? Interpretou para ele mesmo. Falou que a lua seria a sua esposa, que era Raquel. E que as estrelas seriam seus irmãos que prostrariam diante deles, né? Que isso aí se cumpriu, como a gente sabe a história. Então, aqui, as 12 estrelas na cabeça daquela mulher são as 12 tribos de Israel, né? De Israel. Aquela mulher que estava ali, brilhando como o sol, pisando sobre a lua, porque quando a gente tem, né, a fala de mulher na Bíblia, está querendo dizer a mulher, a igreja. Nós temos lá no livro também, no próprio capítulo 12 do livro de Apocalipse, nós vamos ver a grande prostituta que está sentada com um cálice na mão, tomando vinho, né, do sangue dos mártires. Ela está sentada sobre uma besta de 7 cabeças e 10 chifres. Então essas 7 cabeças simbolizam as 7 colinas, né, os 7 montes. Por mais que muitos dizem que não, mas é só você ver a história e acompanhar o dia a dia de hoje, a gente vai ver que se encaixa certinho. Mas esse assunto eu vou entrar só lá na igreja, que eu vou aprofundar sobre as 7 cabeças e sobre os 10 chifres, né? E uma cabeça que ela foi ferida de morte, mas ela se curou, né? Então aí você estuda a história, né? No ano de 1798, quando o próprio Napoleão, o imperador Napoleão, ele então matou o Pio VI, né? Então ele feriu de morte, mas logo no ano de 1802, então surge o Pio VII, e aos poucos, porque essa ferida mortal ela foi aos poucos se recuperando, então aos poucos a gente vê, né, o Império Papal que cresceu demais, né? Mas aí, que nem eu falei, isso eu vou falar lá na igreja sobre isso daí, a gente vai estar esmiuçando. Então a mulher ela sempre vai representar a igreja. Ali no Apocalipse 12 também, né, da grande prostituta com a taça sentada sobre essa besta, ela está simbolizando a igreja corrompida que estará na grande tribulação. E nós temos nessa visão que eu acabei de ler agora, no capítulo 12, versículo 1, nós vimos que aqui a mulher vai simbolizar a igreja, sim, também. Simbolizou também e simboliza e vai simbolizar na grande tribulação a própria nação de Israel. Então essa visão que João vê, ele não está falando que surgiria essa criança. Ele está dando uma visão do que aconteceu. Por quê? Porque Jesus já tinha nascido. Essa visão era a nação de Israel, a mulher estava simbolizando essa nação, que daria luz a uma criança. Essa criança governaria com cetro de ferro. É só você ler Apocalipse capítulo 19 e o versículo 11 a seguir, ou o próprio versículo 1 a seguir, mas vamos pegar o 11 a seguir, você vai ver que vai falar de Jesus, né? Que ele virá no final da grande tribulação, que ele vai governar com cetro de ferro. Então assim, a nação de Israel, ela dá a luz a uma criança. Quem é essa criança? O próprio Messias, o próprio Filho de Deus, que então surge, mas na visão, né, que o dragão queria matar, e o Senhor guardou essa criança, que então ela fugiu no deserto. Então a gente pega essa parte quando José e Maria, né, Iosef e Maria, ou Iosef e Miriam, né, que Maria quer dizer Miriam, foi então para o Egito, e ali ficaram por um tempo no Egito, guardado de Herodes, né? Então nasce o Messias. Como também o próprio Daniel, né? O Daniel também na sua visão, ele também teve que, na visão que Jesus nasceria, ficaria um pouco de tempo, depois ele voltaria, né? Ele seria tomado e voltaria para o seu trono. Então se cumpriu, Jesus veio, como a visão de Daniel também, morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados, ressuscitou ao 3º dia, ficou mais ainda 40 dias no meio do povo, né, pregando e falando sobre o seu reino. E em Atos dos Apóstolos nós vemos a ascensão do Senhor no capítulo 1, versículo 10, quando então ele sobe aos céus e faz uma promessa de um retorno que viria buscar a sua amada noiva, né, a sua amada igreja. Então essa mulher simboliza Israel.
tudo que Deus faz é um espelho para o futuro. Na grande tribulação, se você for se aprofundando mais, você vai estar vendo que essa mulher continua representando a nação de Israel. Os olhos do Senhor vai estar voltado para a nação de Israel. Se você ler Apocalipse 12, Apocalipse 13, você vai ver que o dragão vai perseguir a mulher, mas essa mulher vai ser guardada. Ele vai lançar águas, né? Que fala que de sua boca lança águas para ferir, para matar a mulher. Mas com isso daí o Senhor abrirá a terra e engolirá a água, né? Guardando e protegendo a mulher. Por quê? Porque todas as investidas do anticristo na grande tribulação, que vai ser comandada pelo próprio Satanás, o Senhor vai guardar, o Senhor vai livrar de Israel. Então todas as tentativas vai ser em vão, porque o Senhor vai proteger Israel por 1260 dias, né? Mais ou menos 3 anos e meio, porque a grande tribulação são 7 anos, e nós sabemos que nesses 3 anos e meio, primeiro, o próprio nação de Israel vai fazer uma aliança com o anticristo, achando que o anticristo é o Messias. Depois eles vão ver que não é o Messias, porque o anticristo vai ficar uma estátua dele dentro do templo, então eles rompem essa aliança. Aí nesses 3 anos e meio ele vai investir contra o povo de Israel, e é onde o Senhor vai livrar, vai guardar eles de todas as investidas do anticristo. Aí você vê os outros versículos que então ele vai perseguir os remanescentes dessa mulher, né? Então os remanescentes dessa mulher, da visão que João teve, o anticristo vai perseguir. Quem são esses remanescentes dessa mulher que o anticristo, né, ou o dragão, vai perseguir? São todos os povos que rejeitarem a marca da besta, e aceitarem o Senhor como Salvador, eles vão ir à morte. Aí é onde, então, junto com a igreja corrompida, da visão da mulher que está sentada sobre a besta de 7 cabeças e 10 chifres, então vai se tornar uma religião só, um governo só. Se tornando uma religião só, então a perseguição vai ser em massa contra todos os povos, homens, mulheres e crianças, que não servirem a besta na grande tribulação. Entendeu? Claro que eu falei para você, se quer se aprofundar um pouquinho mais disso aqui, então vá conosco. Ó, o endereço está passando aqui, ó. É a Assembleia de Deus, Vida Nova, Rua Serra Dourada, 768, ali no bairro Periolo. Todas as sextas-feiras, das 20 às 22 horas, eu vou estar explicando para você bem detalhadinho sobre cada assunto. Amém? Então vamos lá, vamos falar um pouco agora sobre as trombetas, que é o que nós vamos estar falando um pouquinho também hoje lá na igreja, e eu quero passar um pouquinho para vocês. Aqui no nosso livro, um livro muito bom, já falei para vocês desde o início, né? O livro do IBAD, né? O livro do IBAD, esse aqui é Instituto Bíblico da Assembleia de Deus, isso aqui é lá de São Paulo, né? Escatologia, Revelação e Juízos para o Fim dos Tempos. Flávio dos Santos é o escritor, né? Então, um livro muito bom, né? O curso é um nível médio de teologia, que é onde vai ajudar a você crescer espiritualmente. Aqui diz assim, o toque das trombetas. 7 anjos tomam estes instrumentos e, de acordo com a ordem divina, começam a tocá-las. E ao seu toque, o decreto do Senhor é anunciado. Então vamos lá, primeira trombeta, né? Isso se encontra lá no livro de Apocalipse, capítulo 8, versículo 7. Um pouco antes do que a gente falamos da visão de João sobre a mulher, né? Um juízo enviado por Deus sobre toda a terra. A natureza está em foco e sofre graves consequências. Saraiva e fogo misturado com sangue é lançado. 1/3 da terra é queimada, portanto a catástrofe atinge o mundo físico. Saraivas são partículas de gelo que caem em forma de pedras, e algumas podem ser grandes e são sempre acompanhadas de fortes vendavais que causam grande destruição. O fogo pode ser oriundo de erupções vulcânicas, cujas lavas são vermelhas como sangue, expressam a ira e o furor de Deus, e será um espetáculo de destruição sobre o mundo ecológico. Então, irmãos, por isso que eu falo, cuida, porque a grande tribulação não vai ser brincadeira não, né? O próprio Senhor falou que nunca houve
e nem haverá dias como esses aqui, né? Então a gente tem que cuidar, vigiar o máximo possível, para nós subirmos ao Senhor, ao encontro dele nos ares, como o próprio apóstolo Paulo diz na sua primeira carta à igreja de Tessalônica, no capítulo 4, versículo 13, né? Segunda trombeta. Quando tocar a segunda trombeta, o que vai acontecer? Então, vamos ver aqui. É mencionado um grande monte ardendo em fogo, o que seria difícil precisar. Pode ser um asteroide ou um meteoro que cai no mar, vulcões em atividade que lançam pedras de fogo e lava a longa distância, ou uma bomba fabricada pelo homem. É interessante que Stanley Orton diz sobre isso. Então, o escritor e teólogo Stanley Orton, ele pega e relata sobre esse assunto aqui. O que ele traz para nós é interessante. Quer ver? Depois de o fogo haver atingido a terra, o segundo anjo toca a sua trombeta, e alguma coisa como um grande monte ardendo em fogo aparece. A semelhança da aparição do sangue, da saraiva e do fogo, esta massa ardente materializa-se nos céus para ser lançada ao mar. Isto especulam alguns que pode ser um asteroide ou uma massa rochosa constituída de combustível gasoso vindo do espaço, que se decomporá, isso mesmo, ao atingir a atmosfera da Terra. Seu poderoso impacto sacode a Terra, todos sentirão. Se você for estudar e pesquisar, eu mesmo estive vendo o canal do Discovery, um canal muito bom, né? Você quer aprender um pouco mais sobre ciência, zoologia e muito mais, o canal do Discovery é muito bom. E eu estava vendo a própria ciência admitindo, porque é difícil a ciência admitir as coisas bíblicas, né? Sempre eles querem achar uma solução, uma coisa diferente daquilo que está escrito. E eles comentaram sobre isso, porque eles falaram que está vindo, né, se aproximando da Terra, um grande asteroide, né, que nem se enviar mísseis consegue desviar a rota dele. E eles não alarmam toda a população com medo, né, do holocausto que vai acontecer, da catástrofe, do temor, da bagunça que vai ter, né, das pessoas que vão temer. Então eles escondem isso daí bem escondidinho. Mas eles dizem que esse meteoro vai colidir na Terra, né? É claro que isso aqui é cumprimento da palavra do Senhor, que vai cair no mar, né? Pois a gente vai ver que depois vai cair um outro, e esse outro vai destruir toda a vida marinha, né? Então a gente vai estar vendo aqui. O certo é que por causa dessa catástrofe, muitos morrerão. Navios afundarão, pois certamente abalo dessa natureza provocará tempestades terríveis e incontroláveis. Imagina o tamanho das ondas, maremotos que vai acontecer, né? A terça parte dos peixes e criatura marinha perecerá. O mar transformar-se em sangue, e pode ser por causa do impacto desse material flamejante que cai nele. É o terrível juízo de Deus sobre o mar. Terceira trombeta. Primeiramente juízo sobre a terra, depois sobre o mar, e agora sobre as fontes de subsistência do homem. Fala-se de uma grande estrela ardendo em fogo, cujo nome é Absinto. Pode ser um meteoro ou qualquer outro material flamejante. Das ervas conhecidas, essa é uma das mais amargas. Nos rios e fontes de água potáveis, causará danos terríveis para o homem, pois não haverá água boa para beber e muitos morrerão. Portanto, está aqui uma representação do julgamento de Deus sobre aqueles que não o obedecem, como está registrado nas Escrituras. Isso está lá no livro de Jeremias, no seu capítulo 9 e o versículo 15. Quer ver? Eis que alimentarei esse povo com absinto e lhe darei a beber água venenosa. Então, na grande tribulação, a gente vai ver essas catástrofes acontecendo na natureza, maremotos, terremotos, né? A estrutura do céu sendo abalado, provavelmente asteroides, meteoros caindo na Terra com uma boa quantidade. Não é como muitas igrejas falam, mas pastor, isso aí já aconteceu no passado porque caiu um meteoro em certo lugar. Não, aqui a Bíblia diz que vai cair em vários lugares, né? Então todos vão ver, né? Todos se lamentarão. Então vai haver muita morte, muita destruição, a terra vai estar contaminada. Aqui nós estamos vendo que a terça parte do mar também vai morrer, então a contaminação vai ser muito grande. É o fedor de corpos de pessoas, de animais, tanto animais terrestres como mamíferos marinhos. Imagina o mau cheiro, as doenças que vai causar. Por isso que nós falamos do cavalo amarelo, né? Falamos do cavalo vermelho, falamos do cavalo preto, cavalo branco. Então nós falamos já dos cavalos do Apocalipse,
Então tudo é uma sequência de catástrofe que vai vindo acontecendo na grande tribulação, né? A quarta trombeta. Nesse juízo, Deus se volta para o firmamento e afeta os corpos celestes, o sol, a lua e as estrelas. A terça parte deles é ferida e, consequentemente, mudam a rotina do dia e da noite, que escurecem na mesma proporção. Como se não bastasse, um anjo voa pelo céu, anunciando 3 ais. Ou seja, as coisas ficariam ainda piores do que já estavam, pois ele adverte que os 3 julgamentos que estão para vir são mais intensos e devastadores. Imagina, irmão, já está acontecendo todo tipo de catástrofe e ainda os anjos estão dizendo 3 ais que vai ser pior, o negócio vai piorar então, né? Nota-se que até aqui foram atingidos a terra, o mar, os rios, o sol, lua e estrelas. A natureza sofre e é atingida por causa do pecado do homem. Por isso, no livro de Romanos, está escrito que a natureza geme e anseia pela manifestação dos filhos de Deus, pois assim haverá paz na terra e harmonia, que com certeza terão repercussão sobre ela. Romanos 8, 20 e 23. Os próximos julgamentos, segundo o anjo, serão terríveis e alcançarão agora os homens de maneira intensa e direta. A quinta trombeta. A partir dessa trombeta, o alvo principal deixa de ser a natureza e passa a ser os moradores da terra, que são atormentados por demônios. Diz aqui que uma estrela caiu do céu, anjos de Deus não caem do céu, são enviados por ele para cumprir missões específicas. Porém, os inimigos estão sempre caindo, né? Essa estrela que cai, de acordo com o contexto, é um ser espiritual maligno, pois se diz que foi-lhe dada uma chave que abriu o poço. Alguns pensam ser esse o próprio Satanás, mas a Bíblia não confirma isso. Outros concordam que se trata de um anjo de Deus que é enviado sobre o termo cair. Pode se referir a uma descida rápida. O certo é que essa chave é entregue a um ser maligno para abrir o lugar dos demônios estão presos. E esses seres malignos são os destruidores implacáveis, que não deixam nada para trás, e a sua marcha ninguém consegue parar. O seu número é incontável. O nome do rei deles em hebraico é Abaddon. Quem já ouviu falar de Abaddon, né? E no grego Apolion, né? Então no hebraico Abaddon e no grego Apolion, que significa destruidor. Eles sobem do abismo junto com um fumo que de tão intenso escurece o sol. Aqui se tem uma linguagem figurada. O sol pode representar o governo supremo que será obscurecido. O poço do abismo é um lugar abaixo do inferno. Pode ser que esses seres estivessem aprisionados no Tártaro, conforme nos afirma o livro de Judas. O alvo deles são os homens que serão atormentados por 5 meses. Não terão autorização para matar, apenas para oprimir. Os homens tentarão se suicidar, mas a morte fugirá deles. Ainda que tentem, não conseguirão tirar a própria vida. Suas tentativas serão frustradas, terão de sofrer tudo. Somente os que tiverem a marca de Deus nas suas testas serão poupados. No esquema abaixo veremos o aspecto de interpretação desses seres. Então, assim, alguns teólogos também, eu não vou afirmar, não vou dizer assim que a Bíblia fala isso 100%. A gente pega algumas passagens do próprio livro de Enoque, né? E algumas passagens do próprio livro de Enoque, que é um livro apócrifo, é um livro confirmado pelo próprio Judas, né? Quando ele escreve a sua carta, ele só tem um capítulo, né? No capítulo 1, versículo 14, ele mesmo fala que Jesus virá com milhares de seus santos. Então Judas, ele dá testemunho de Enoque. O livro de Hebreus, que não é Paulo, como as pessoas pensam que foi Paulo que escreveu os livros de Hebreus, não. Paulo, ele escrevia cartas aos gentios. Aquela carta foi determinada aos hebreus, somente ao povo judeu, né? Então entra Enoque na galeria da fé. Gênesis fala de Enoque que foi arrebatado ao céu vivo, né, em vida. Então assim, Enoque, então ele tem uma visão, e nessa visão dá-se parecer, porque ele fala de 200 anjos, que são 200 anjos atalaias, que se envolveram com as mulheres da terra, que é onde deram os nefilins, né, que a gente fala no livro do Pentateuco, e eles foram aprisionados no sul da terra, assim diz Enoque. Então,
Eles calculam que essa prisão no sul da Terra seria a Antártida, né? Por que Antártida? Porque a Antártida é um lugar inabitável para o ser humano, né? O ser humano tenta explorar, mas ele não consegue, né? É um lugar inabitável, muito gelado, muito frio, né? Então não tem como o ser humano ali se procriar e transformar ali como uma nação, virar uma nação. E é muito guardado pela ONU aquele lugar, né? É um mistério, porque o próprio livro de Enoque diz que são, se eu não me engano, acho que são 7 montes que tem ali, e nesses 7 montes tem pedras preciosas, né? Então eu imagino que eles tentam explorar ali, ou não deixam, né, o ser humano explorar devido a essa visão, né, de Enoque, né? É claro que tudo, né, não vou afirmar 100% para você, mas é muito interessante. Então fala que esses seres estão aprisionados lá, e no dia da grande tribulação eles vão ser soltos. A gente vai ver também que tem outros demônios que estão presos próximo ao Eufrates, né? Então na grande tribulação o rio Eufrates vai secar. Você pode fazer a sua pesquisa, se você pesquisar no próprio Google, você vai ver que o rio Eufrates está secando. E em vários lugares já secou, está nascendo até grama verde, onde os pastores estão levando o seu rebanho para pastorear lá. Lugares que tinha água hoje não tem, né? Então o nível do rio Eufrates está baixando cada vez mais. Na grande tribulação ele vai secar. E com isso daí esses demônios vão ser soltos também para atormentar o ser humano na terra, como diz aqui nessa trombeta que vai ser tocada, né? Agora os cavalos de guerra, o que simboliza os cavalos de guerra? Vamos lá. Representa a ferocidade desses seres malignos, prontos para ferir e atormentar. Coroas de ouro nas cabeças, que a gente vê, né, na visão, né, eles com coroa, né? A coroa significa que tinham poder para cumprir a missão designada a eles, que é o que eles vão fazer naqueles 7 anos da grande tribulação. Rosto como de homens, que é o demônio do Abaddon, né, o Apolion, né, que tem rosto de homem. Sugere que esses espíritos só se assemelham aos insetos. Tendo o rosto de homem, quer dizer que possui inteligência, então vai ser um ser inteligente, porém maligno para fazer o mal, né? Aí fala que tem cabelos como de mulher. Se você vai ver esse ser, ele tem, né, um corpo de cavalo, né, com asas de gafanhoto, cauda de escorpião, rosto de um homem e cabelos de mulher. Aí o que significa o cabelos de mulher? Vamos lá. Indica um tipo de aparência enganosa, formosa à vista, porém arrasadora, né? Então vai enganar, né? Vai enganar. A aparência vai ser bonita, mas é enganoso, né? Dentes como leões. Isso aí é fácil, né, de decifrar, né? São devoradores cruéis que despedaçam a presa. Só não matarão porque não lhes é permitido. A permissão desses demônios é de atormentar o homem durante esse período de 5 meses, aonde a morte vai fugir do homem. A morte vai ser repreendida. Então o homem com tanto pavor, né, ele vai ficar tão assustado, com tanto medo, que ele vai procurar o suicídio, mas não vai conseguir tirar a sua própria vida, né? Couraça como de ferro, simboliza sua força, o seu poder. Ninguém poderá lhe resistir, porque foi lhe dado o poder, né, para atormentar nesse período. O ruído das asas, como eu falei, asas de gafanhoto, né, são poderosos e rápidos para cumprir sua missão de atormentar os homens. E as caudas de escorpião, capacidade extraordinária de ferir, atormentar, oprimir e trazer dor aos homens. Quão terrível será a humanidade passar por tanto sofrimento. Esse relato bíblico parece filme de terror, parece mesmo, né? Porém, é a pura realidade aos homens que não estarão sentados em uma poltrona confortável de cinema, comendo pipoca, nem bebendo refrigerante, né? Mas vão passar por esse momento, eles vão viver essa história. Todos aqueles que negam o nome do Senhor Jesus nos dias de hoje, porque ainda há oportunidade de não passar por essas trevas, né? A oportunidade de você aceitar Jesus Cristo como Salvador na sua vida, andar na linha, como diz as Escrituras, aí você se livra disso. Mas todo aquele que não crê, né, porque a gente não obriga ninguém a crer, né? A gente fala, a gente explica, a gente ensina, mas nem todo mundo é obrigado a aceitar. Mas naquele dia eles vão lembrar das nossas palavras de hoje, né? Quem sabe vão lembrar até do estudo de hoje que você está assistindo aí. Agora a sexta trombeta, né? Apocalipse 9:13. Uma voz sai do altar e ordena que sejam soltos os 4 anjos, aqueles anjos que estavam presos lá, que eu falei no rio Eufrates, que estão presos no rio Eufrates.
Se eles estavam presos, obviamente são anjos caídos que foram aprisionados e reservados para esse dia. Serão incumbidos de provocar a matança, agora eles vão matá-lo. Uma terça parte da humanidade. É mencionado aqui um exército numeroso de 200 milhões de soldados. Provavelmente são milícias de homens comandados espiritualmente, né? Por demônios. Pode estar em foco aqui uma guerra fenomenal. Muitos comentaristas acreditam que as descrições dos cavalos e cavaleiros podem referir instrumentos bélicos como tanques de guerra, aviões de combate, mísseis e armaduras. Porém, preferimos entender de forma simbólica, pois fogo, enxofre e fumo representam o juízo divino. E é justamente o que está em pauta aqui. É claro, né? Quando o anticristo mandar perseguir as outras nações que não serviam a sua imagem, né? Então vai ter uma perseguição muito grande. Aí vai entrar a mortandade, né? Porque essas pessoas possessas de demônios, né, que vão ser as autoridades dessa época, eles vão perseguir todos aqueles que negarem a marca. Então, eles vão matar, eles vão perseguir, né, mortes cruéis, porque eles vão ter que mostrar para as pessoas temer e negar o nome de Cristo. Então, vai ser feio a situação. A sétima trombeta, no capítulo 11 de Apocalipse, diz assim: o anjo foi impedido por certo tempo de tocar sua trombeta. Nesse ínterim, um livrinho foi dado para João para que ele comesse, na sua boca era doce como mel, mas no estômago era amargo. Isso significa que sua mensagem seria de restauração da herança do povo de Deus. Mas quando contemplava cenas de sangue, angústia e sofrimento que vinha sobre a terra, sentia amargor de fel no seu interior. Essa trombeta fecha o juízo das trombetas. Anuncia que o mundo tornou-se o reino de Cristo. O que virá agora é o derramar das 7 taças da ira de Deus e culminará com a volta de Cristo para implantar de vez o seu reino e o fracasso do anticristo. Então vamos lá, as 7 taças bem rapidinho, para o vídeo não ficar muito comprido. Primeira taça, né? Vamos lá. Vamos falar sobre as 7 taças, vamos dar um resuminho e eu vou falando de cada uma. Finalmente chegamos à última parte do juízo divino. As taças de sua ira, esses julgamentos, são rápidos e sucessivos. São castigos severos e intensos que assinalam a volta de Cristo e a destruição dos inimigos. O anticristo e o falso profeta são lançados no fogo, né, no lago de fogo. Satanás será amarrado por 1000 anos e aqui já não há mais oportunidade para arrependimento. Então aqui eu não sei que ideologia desses pastores pregar isso, porque ele só vai ser amarrado nesse dia, né? Tem pessoas que estão achando mais poderoso que Cristo, né? Que estão amarrando o diabo antes, né? Mas não, vai ser amarrado só nesse dia, né? E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide derramai sobre a terra as 7 salvas da ira de Deus, misericórdia. Apocalipse 16. Primeira taça. Os primeiros a serem atingidos são os homens que tinham o sinal da besta e que o adoravam. Uma chaga cruel e maligna, semelhante à úlcera, virá sobre eles e causará imensurável sofrimento. Essa praga é semelhante às pragas do Egito. Então vai vir úlcera, como se fosse câncer, né? Imagine doença na pele, vai ser terrível, né? E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra e fez uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e adoravam a sua imagem. Então, primeira são chagas, né? Tumores, que vai ser lançado no povo que tem a marca da besta. Segunda taça, o mar é atingido e não somente a terça parte. Agora aqui é o pior, ó. Tá vendo? O mar é atingido e não somente a terça parte, mas por completo. Toda a alma vivente morreu. Toda a alma vivente do mar. Agora não é mais a terça parte, todos os seres marinhos do mar morreu. Ele se torna em sangue, impossibilitando a vida. Uma grande parte da criação é destruída e com isso os alimentos se tornam escassos. As inumeráveis e bilhões de criaturas do mar morrerão e ficarão boiando em sangue. Uma horrenda massa de corrupção apodrecendo em testemunho da ainda mais horrenda massa dos homens, que se desfaz da corrupção do pecado do vício. Pastor, onde está escrito que toda a vida marinha vai morrer? Está aqui, ó. Apocalipse 16, 3. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda alma vivente. Eu fiz um estudo, quando eu fiz o doutorado, irmãos, no estudo
estava falando que o mar, os oceanos, eles vão secar. Segundo o estudo, ele vai secar. Por quê? Para a implantação do milênio vai ter que surgir novos continentes, porque o homem vai viver 1000 anos. Então tem que surgir novos continentes, né? Então, para isso, o mar secaria para surgir esses novos continentes. A Bíblia fala que vai ter grandes lagos, mas não mares como hoje, né? Então aqui já é uma preparação para o milênio. Então toda a vida marinha agora é morta. Depois vai vir um processo, através do sol que vai queimar na terra, o processo da evaporação do mar e todo o mar secar. É incrível, parece loucura? Parece, mas isso é a Bíblia. Ou nós cremos ou não cremos, né? Então eu creio assim, né? Eu creio na palavra do Senhor que tal coisa vai acontecer, né? Porque muitas coisas extraordinárias Deus é capaz de fazer. Se Ele fez tudo isso que existe, tudo isso que nós enxergamos existe, e nós vemos profecias lá do passado, que as pessoas nem sabiam que era avião. Isaías profetizou que o povo de Israel voltaria num grande pássaro para a sua pátria, né? Ele não sabia o que é um avião, o nome avião, mas ele viu um avião, né? Ele viu um grande pássaro. Quando fala também da revelação, quando eles profetizam, que fala que os seus olhos se derreterão ou saltarão para fora, seus olhos saltarão para fora e a sua língua derreterá, está falando aqui das bombas nucleares. Mas os profetas não sabiam que eram bombas nucleares. Então eles tiveram a visão do acontecimento e narraram conforme eles achavam que era, né? E não aconteceu? E não está acontecendo? Então eu creio também nisso daí. Terceira taça. Deus derramará a sua santa ira, dando sangue a beber aos que derramaram o sangue dos santos. Agora é uma vingança de Deus. Será uma das mais horrendas pragas. São atingidos rios, as fontes de água. Deus começa a fechar os cercos sobre os ímpios e seguidores do anticristo. Haverá grande mortandade, pois não terá água potável essencial à vida humana. Já imaginou? Como eu falei, é tanta catástrofe que vai acontecendo, fora a guerra, a mortandade da perseguição, as catástrofes da natureza. Então vai ter tanto corpo de pessoas, de animais, seja do mar ou da terra, não vai ter lugar para enterrar, não vai dar tempo para fazer túmulos, as pessoas vão ficar expostas, o mau cheiro, o fedor. Com isso daí vai vir as chagas, vai vir as doenças, as pragas. Agora imagine, não vai ter alimento, porque a terra vai estar contaminada, né? Por causa dessas mortandades. Então vai ter escassez de alimento. Aí a gente vai ver a próxima taça que vai ser derramada no sol. O sol vai esquentar, né? Muito mais do que hoje. Aí você imagine, a água potável vai estar contaminada, não vai ter água para o homem beber. Ele já está no período de escassez de comida. Agora vai entrar no período que não vai ter água para beber, né? Isso é coisa horrível, porque a gente consegue fazer um jejum, né, de ficar até 40 dias sem comer, mas você não consegue ficar 3 dias sem beber água. A água é essencial para nós, né? Imagine o que vai acontecer nesse dia. Mas, pastor, onde está escrito? Aqui, ó, Apocalipse 16:4, ó. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas e se tornaram em sangue, né? Vai estar contaminado. A quarta taça. Esse juízo atinge o sol, fazendo seu calor, aí como eu falei, ó, aumentar a ponto de queimar os homens com fogo. Hoje a grande preocupação com os raios dessa estrela maior, pois a exposição a eles pode causar doenças perigosíssimas, como câncer de pele. Imaginemos o que não fará nesses dias em que sua potência aumentará. Cremos que a camada de ozônio será destruída e não haverá nenhuma proteção. O sofrimento será intenso, pois na taça anterior não existirá mais água para beber. Some, né, a isso um calor infernal. Mesmo diante desse flagelo, os seguidores da besta não se arrependerão. Então imagine hoje, né? Hoje mesmo eu estou passando um calor tremendo para fazer esse vídeo para vocês, né? Agora imagine na grande tribulação o tamanho do calor que vai aumentar 7 vezes mais, né? Imagine que fala que vai queimar, o homem não vai conseguir ficar nem na sombra, ou a sede que vai dar, né? A ânsia de você beber uma água e não ter água potável para você estar tomando, né? Mas pastor, onde está escrito isso? Apocalipse 16:8. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo, né? Quinta taça. A quinta taça. Essa taça começará trazendo confusão para o reinado do anticristo. A besta e o seu trono entram em desespero.
O Senhor põe a sua pesada mão sobre o governo da besta e abala a sua estrutura. Mesmo assim, não há arrependimento e blasfemo de Deus. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor, né? E a sexta taça, né? Penúltima taça. O grande rio Eufrates, com 2.165 quilômetros de comprimento, de 3 a 10 metros de profundidade e 200 a 400 metros de largura, vai secar. Lembra que eu falei para vocês que o rio vai secar, né? E o rio secando, o anticristo vai passar com seu grande exército para o lugar chamado Megido, ou conhecido como Vale de Josafá, que também é conhecido como Vale de Jezreel. É naquele lugar, no Megido, que ali se tem um monte chamado Armagedon. Por isso que fala guerra do Armagedon. O anticristo vai cruzar por ali quando o rio Eufrates secar, para cercar o povo de Israel para tentar exterminar. O próprio salmista diz isso, ó, Salmo 2:2. Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e o seu ungido, né? Que eles não queriam atacar o povo de Deus. O rio Eufrates secará no período da grande tribulação. Esse rio é especial, como fronteira. Ele nasce nas montanhas da Armênia e desemboca no Golfo Pérsico, formando uma fronteira natural e protetora entre Israel. Apocalipse 16:12. E o sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates. Sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. A última taça para nós finalizarmos. Será o último juízo da ira de Deus contra o anticristo. Os seus súditos na terra haverá o maior terremoto de todos os séculos. A terra toda sentirá o abalo. É impossível imaginar o caos da terra com todas as cidades em ruínas e grandes pedras de peso com mais de 25 quilos caindo do céu sobre os homens. Ocorrerá também a destruição final do poder mundial representado por Babilônia. Uma grande voz se ouve: está feito. Aqui o palco para a batalha do Armagedon. Sabe o que eu acho interessante? Porque pela lei de Levítico, quando a pessoa cometesse pecado, se fosse pecado de blasfêmia, era apedrejado. Lembra quando o sumo sacerdote, os fariseus tomaram posse de Estevão, né? Estevão anunciando o evangelho de Cristo, e eles falando que ele estava blasfemando, falando que Jesus era o Filho de Deus. E pela lei, então, eles apelaram, né? Pela lei, falando que Estevão estava blasfemando, então apedrejaram Jesus. Apedrejaram Estevão até a morte. Era uma semana, a terceira catástrofe que foi lido e comentado, o homem não se arrependeu, continua blasfemando contra o Senhor. Então, aqui o Senhor já põe um final. Então, o homem não para de blasfemar. Blasfêmia é lei, é apedrejamento. Então, acontece o apedrejamento a todo o povo que se levantou em blasfêmia contra o próprio Deus. Qual que é esse apedrejamento? São esses asteroides que vai cair na Terra de 25 a 35 quilos. Imagine uma pedra de 25 a 35 quilos caindo do espaço, né? O tamanho de destruição que vai acontecer, de tudo que já aconteceu, ainda vai acontecer no finalzinho, né? É a lei do apedrejamento, ó. Levítico 24:16, o livro de Vaikra, né? Vaikra 24:16 diz assim: os intérpretes futuristas entendem que essas taças representam convulsões literais da natureza e as calamidades que sobrevirão ao império, confederação do anticristo, e terão como ápice uma batalha literal em Megido, o histórico campo de batalha da Palestina. O terremoto será literal e as pedras de granizo de 35 quilos também serão literais. Imagine que semelhante tempestade causará as modernas máquinas de guerra, por mais sofisticadas que sejam. Não é interessante que Deus empregou o granizo no último castigo? Então, o último castigo, a última taça é o apedrejamento. Então, Levítico 24:16. O apedrejamento era o castigo veterotestamentário dos blasfêmicos, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas, infelizmente, o homem continuará blasfemando contra Deus. Em vez de eles se arrependerem com tudo isso que está acontecendo, eles continuam blasfemando, eles não se voltam para o Senhor, né? Sabe o que é interessante? Tudo isso daí
vai de encontro do que está acontecendo hoje. Nós estamos vendo, como eu já falei em outros vídeos, mas vou estar falando de novo, que os judeus estão no foco da construção do terceiro templo. Já tem as roupas sacerdotal, eles já estão ensinando o sacerdote a como se compor dentro do templo, como trabalhar dentro do templo, tudo, né? Ele está ensinando tudo o que tem que se fazer dentro do templo. Estão estudando a Torá de ponta a ponta, né? O Velho Testamento, e estão se preparando. Já tem todo o material, tudo. O que falta agora é aquela mesquita, né? Que é o domo da rocha, que diz, né? Ou alguns falam mesquita de Omar. Aquela mesquita é o ponto principal de tudo, né? Porque lá os palestinos, né, tomaram conta dali, depois que os turcos invadiram Jerusalém, tomaram conta, e ali eles construíram a mesquita ali. Mas o que tem que ver aquela mesquita? Aonde está aquela mesquita, aquele domo da rocha, é onde tem a pedra da fundação, né? Que é o Kendin HaShiat, né? Aquela pedra de fundação é a mesma pedra que o próprio Yaakov, o próprio Jacó, ele deitou sobre ela e teve um sonho. Nesse sonho, ele viu um sulam. O que é sulam? Sulam é uma escada. Ele viu uma escada que ia até o topo do céu. E quando ele viu aquele sulam, ele viu malachins, né? Ele viu anjos subindo e descendo aquela escada naquele local ali. E ali no topo, ele viu o próprio Adonai de Savaote, né? O próprio Senhor dos Exércitos, que fez uma promessa na vida dele. E ele viu um Sha'ar Shamar, né? O que é Sha'ar Shamar? O Sha'ar HaShamar, quer dizer, porta do céu ou portal dos céus. Ele viu no topo dessa escada o Sha'ar Shamar ou Sha'ar HaShamar, né? Ele viu ali um portal. Então, ele viu que daquela pedra onde ele deitou havia uma escada que subia desse portal do céu. É o mesmo local que Adão foi criado depois que foi expulso do Éden. É o mesmo local que o próprio Abraão, né? Abraão foi sacrificar Isaac no Monte Moriá. Mesmo local. O mesmo local aonde Moisés construiu um Chanuk, né? Uma tenda como templo, e foi colocado o Raon e Rabrit, né? A Arca da Aliança, naquele local. É naquele local. E é naquele local que então os palestinos construíram o Domo da Rocha. Até hoje aquela pedra se encontra naquele lugar. Então eles chamam aquele lugar de Kodesh Hakadosh, né? Que quer dizer lugar sagrado dos sagrados ou santo dos santos. É naquele lugar. Então aquela mesquita precisa ser derrubada. Aquela mesquita precisa ser tirada dali para então os judeus construir o templo novamente e naquele local construir o Santo dos Santos, o Kodesh HaKodashim, né? Eles têm que construir ali, para quê? Porque eles vão voltar a fazer sacrifício novamente. O anticristo vai colocar a sua estátua naquele local e vai obrigá-los a adorá-lo, profanando o templo, como diz as profecias. Amém? Quero agradecer a todos, né, que têm me ouvido, assistido os vídeos. Desculpa pela demora de estar passando esse vídeo, nós tivemos muitos trabalhos na igreja e não deu para me fazer antes. Então quero agradecer a todos, que Deus abençoe e continue curtindo, né? Curtindo, compartilhando esse vídeo, falando com seus amigos, com os irmãos. Estamos à disposição, né? O endereço aqui está aqui, né? Rua Serra Dourada, 768, no bairro Periolo, na Assembleia de Deus Vida Nova, todas as sextas-feiras, das 20 às 22. Obrigado a todos que têm me assistido e têm curtido. Deus abençoe e um Shalom Adonai Levor Tonei.